Bom, vamos lá, gente. O segundo caso, a gente recebeu por e-mail. A Ana Canosa recebeu por e-mail, por coincidência, justamente essa semana, então a gente resolveu encaixar aqui, né? Esse é o Olha, caso da Cláudia, tem 46 anos e é de Belo Horizonte. Gente, vamos prestar atenção, porque esse caso tem bastante meandros. Manda casos. Sou mãe de 3 filhas. 2 meninas de 26 e 18 do primeiro casamento e um menino de 7 do casamento que vivo agora, há 8 anos. Recentemente, meu companheiro, de 42, me disse que se descobriu como gênero fluido, que às vezes sente como mulher e às vezes como homem. Bem, desde o início da nossa união, eu já sabia que ele era bissexual, porém sempre me disse satisfazer com algumas brincadeiras na cama. Porém, nas últimas vezes, começou a dizer que queria que eu, abre aspas, me faça uma moça, gemer como nos filmes, sei lá. Parece que ele estava me testando neste momento. Após três episódios sexuais como esse, de repente, ele vem aos prantos me dizer que sobre a sua descoberta e me pedir apoio. Queria carinho, abraço, companheirismo. Me pediu para ir com ele ao shopping para ele olhar brincos e roupas na seção feminina. Estou assustada com tudo isso. Penso que se esse gênero fluido em algum momento encontrar com atração por homens, vai ser estranho para mim. Sou hétero, gosto de homens. Nosso relacionamento já me desconstruí muito em relação à forma de ser sobre masculinidade, mas sinto que não vou dar conta. Vivo na incerteza de como será cada expressão que eles querem apresentar. Será que ele vai pintar as unhas, usar uma sandália, passar batom, se comportar como uma mulher, se interessar por homens? No meu entender, a partir do momento que essa pessoa começa a tomar posse dessas descobertas, as coisas tendem a aumentar. Mas ele me disse que não fará nada de extravagante por causa dos nossos filhos. Em todos os nossos diálogos, ele hum, fala que é a mesma pessoa, que não tem motivos para eu me preocupar. Percebo que nele existe uma explosão, como se não desse conta de ficar dentro do padrão masculino. Para mim, é um sentimento de luto, pois o homem que eu convivia e idealizava está me convidando a caminhar com ele nessa descoberta, como se eu fosse forte e desprendido o suficiente. Parece que ele não leva em consideração os meus sentimentos. É como se ele estivesse desabafando com uma amiga. E como ter certeza de uma promessa diante de uma nova descoberta? Se ele fosse gênero fluido e hétero, talvez fosse mais tranquilo para eu entender. Mas diante dessa dúvida, eu escolhi não acompanhar esse processo. Mas fica em mim uma vontade de entender, por isso escrevi para vocês. Quero entender sobre gênero, sexualidade, orientação sexual. Quando essa identidade e essa orientação se encontram, e sobre esse relacionamento de pessoas bi, gênero fluido, pessoas hétero, enfim. É aquilo que a gente começou uau, a falar. É, gente, por isso que eu prato falei, cheio. atenção, É atenção, muito, atenção. é Foi muito por isso, sensível, né? muito sensível, e por isso que eu até soltei lá uma pimenta lá no angu, lá no primeiro bloco, falando de se a gente se apaixona. Porque quando a gente está nesse terreno do desejo, do bi de balada, brincando com o que a Dora disse, mas assim, numa pegação, agora assim, dentro de um relacionamento, com uma parceria construída e alguém muda o combinado, digamos assim, a pessoa que está passando, claro, ela tem uma jornada intensa, mas quem está do lado também tem muita Também, coisa para entender e ela não tem totalmente. os mesmos sentimentos, talvez, que o outro, né? Porque o outro tem uma coisa que ele tá tentando se entender o que tem dentro dele. Então ele tá se encontrando, a outra pessoa tá só se perdendo, talvez, não sei. É, é. Olha só, acho que tem algumas coisas para a gente ajudá-la e ajudar os ouvintes. No caso anterior, nós estávamos falando exclusivamente da orientação sexual, ou seja, da orientação do desejo. Nesse caso aqui, há uma questão mais de gênero fluido, né? É. É a identidade de gênero dele está entre o masculino e o feminino, me parece, que não necessariamente será para um sistema binário. O que, que eu estou querendo dizer? Eu saio do masculino e vou para o feminino e fico ali no feminino. Isso é binário, ou é masculino ou é feminino, ou é fluido, né? Me parece que por enquanto está um pouco fluido. Ele está ali na identidade masculina e durante o sexo ele gosta de se ver como mulher ali, se sentir numa identidade mulher, que também a gente não consegue ainda entender se é um caso de cross-dressing, né? Aquele, normalmente, o homem que tem vontade de se vestir ou de estar numa performance de gênero feminina de vez em quando.
tá certo? Ou se é Uhum. um caso do que a gente chama de fetichismo transvéstico, ou seja, essa vontade de estar vestida de mulher ou se fazer entender pelo feminino através de palavras ou de expressões, como ele fala, me faz moça ou qualquer coisa assim, estar só ligado à fantasia sexual. Então a gente ainda não sabe se é uma questão de identidade, pelo menos a gente não Parece que tem nem esses ele, na detalhes. verdade, né? A gente não tem esses detalhes, ou se é uma questão de fetiche. Agora, ela tem razão quando ela pensa que isso pode ser o início de uma transição mais longa e definitiva, né? E fica difícil a gente saber, porque algumas pessoas vão fazendo essa transição dessa maneira. Então começa a experimentar a roupa porque tem muita vontade dessa coisa do feminino e ao longo, quando chega lá na frente, se vê inteiramente, né, no É. gênero oposto ao seu. Então, fica muito difícil saber, né? Acompanhar esse parceiro nesse processo é não ter garantias, mas no amor, gente, já não há nenhuma, não é mesmo? Olha só, ela já casando com um homem bissexual me deu a sensação de que ela já é uma pessoa mais um pouco desconstruída, né? Agora, quando a identidade, ela pressupõe algumas performances, né? Inclusive ali na hora de fazer sexo. Ou seja, talvez ela desse conta do afeto desse homem, de compartilhar a vida com ele, de continuar na relação com ele, de continuar amando esse homem, mas talvez a atração sexual dela, de fato, não consiga dar conta disso. Porque Estaria se mais. ela se atrai pelo É. heterossexual, fazer sexo com ele é fazer sexo, pelo que ela traz, para ela, com uma Como identidade mulher. feminina, que não é o gênero que ela se atrai. Sim. E eu É acho que tem muito uma. doido. E eu Pode falar, posso Dora. falar? É só que eu acho que tem mais uma coisa importante. Eu acho que tem mais uma coisa importante, porque ela tá um pouco confusa nessa parte de gênero e atração. Que ela fala, tudo bem ser bi, mas quando ele começou a fazer essa coisa de transição, me preocupa ele ficar com outros homens, mas o bi já fica com outros homens. E aí eu acho que talvez tá aí uma confusão entre sexualidade e identidade de gênero, né? Que são duas coisas separadas, e aí acho que Tem a uma gente podia falar. pimenta. Dora tem uma pimenta. Vem Ai, ela. meu Deus, várias. Você tem toda a razão, porque afinal de contas ele já transava com homem, tá certo? Então ele é Sim, bi, ok? Sim. Agora, será que pensar este homem transando com outro homem não é uma fantasia sexual dela? Porque tem muitas mulheres que também se excitam vendo dois homens transando. Ou seja, Sim. ver um homem e uma mulher transando talvez não seja tão atrativo para ela sexualmente na fantasia. Essa é uma possibilidade que Mas eu é estou na figura do levantando. homem, né? Na figura Isso, masculina, porque ela tem o desejo pela. Ficou claro. Agora, uma coisa que eu queria falar só para ela especificamente, nesse momento de sofrimento que ela tá, é que eu acho importante que ela respeite o processo do parceiro, do ex-parceiro, se ela, enfim, por fim, decidir se separar, mas também acho que ela tem que se respeitar, né? Porque isso que a gente exatamente. Nossa, falou sim. é muito difícil, né? Ele tá passando e ele tem, claro, todo um processo gigante para passar, mas ela também tem. Então, ela não pode se anular em detrimento ao desejo dele, ao processo dele. Ela também tem um processo de escolha, de aceitar ou não aceitar, aí, enfim, é um processo que ela vai passar. Mas ela não precisa só, porque eu casei com esse cara, ele me falou que era bi, eu tenho que aceitar o que vier, né? Acho que ela. E é interessante, Claro. né? Olha só, tem outras questões que atravessam. Ela já sente que ele vem como se fosse uma amiga. Eu não sei se ele vem como uma amiga ou se ela que está o vendo chegando como uma outra mulher. O quanto que ela consegue dar conta de uma outra mulher numa relação romântica? Ou seja, o quanto que ela também não gosta de ser exclusiva no sentido do feminino em relações afetivas e sexuais? Né? Porque assim, enquanto esse homem está transando com outro homem, tá beleza. Agora, e se ele se coloca no lugar de mulher, gente, a mulher dessa relação sou eu, caralho.
Né? É. Gente, e buga mesmo, sabe? Eu fico muito sensibilizada com a situação dela, Eu porque também. de fato não é fácil. E quando ele Não. diz, quando ele diz, eu sou a mesma pessoa, eu entendo ele dizendo, eu sou a mesma pessoa, minha alma, meus valores, meu amor por você, meu desejo Sim. desse projeto comum, eu sou a mesma pessoa. Pero não é. Também não é. Então, mas não é. Eu entendo no sentido da alma dele, do que ele quer dizer para ela, mas se há uma transição, há um impacto, sim. Principalmente haverá esse impacto na atração sexual dela por ele. Isso tem que ser levado em conta. Isso tem que ser levado em conta. Eu acho que é um momento muito delicado para ela. Acho que a primeira coisa é buscar conhecimento, é ver, entender. E assim, se tiver como, né, você ali conversar com a pessoa e ter uma coisa muito clara. Eu espero que tenha, porque é muito importante que essa conversa seja franca. Então, até onde você consegue segurar isso, até onde você vai estar ultrapassando um limite da sua vida, porque é isso. O amor é um negócio sim, é um projeto em comum, mas também não pode virar um sofrimento eterno de eu não estou me sentindo feliz aqui, porque eu estava casada com um homem. Isso. Então, assim, é muito difícil. Acho que tem muitos casos de relacionamentos que acontecem uma transição com a pessoa ali. Então, 2 homens estavam juntos, 2 mulheres estavam juntas, e aí uma das pessoas ali, né, se entende, se vê, e aquele relacionamento que antes era homo vira hétero, e aí a pessoa, não sei se eu me identifico com isso. Ou a mesma coisa, você tá hétero e aí mas você fala, meu Deus do céu, não foi isso que eu assinei no contratinho do começo do relacionamento, né? Mas tem várias opções de conteúdos para você ver na internet, assim, tem vários casais que passaram por isso juntos e pessoas que também não passaram por isso juntos. Então procura, às vezes ver informação, a gente ajuda, né? Mas é isso, é um processo longo. E é isso também, né? Eu acho que essa dica da Dora é muito boa, que é criar referências também, porque a gente é bombardeado o tempo todo por referências heteronormativas, né? Na comédia romântica, na propaganda da pasta de dente, na capa da revista, em todos os lugares a gente vê, na novela, enfim. Então, quando tu vai ver, não, tem mais gente que tá passando por isso também. Tem casais assim, né? Não sou só eu, então vai te ajudando a entender também.